Olá pessoal, neste tutorial vamos aprender como configurar o monitor Pro 700 para operações com implementos Isobus. O objetivo desse vídeo é que ele seja um guia rápido de complemento das atividades do curso Pro 700 Agricultura de Precisão e Isobus. Esse tutorial é baseado na versão de software 31 do monitor. Utilizaremos o implemento Isobus para exemplificar as configurações no monitor. Passaremos pelas etapas de preparação do equipamento, configuração e operação. Nesta primeira etapa de preparação dos equipamentos, primeiro verifique se o receptor 372 e a nave controller estão conectados ao veículo. Estes componentes eles precisam estar ligados ao monitor para conseguirmos configurá-los. Lembre-se que o Nave Controller ele é independente do sistema Isobus, mas fará parte aí da nossa configuração. Ligue a chave de ignição do veículo e aguarde a completa inicialização do monitor. Verifique quais softwares estão instalados no monitor. Vamos em diagnóstico, tela versão, e se eles estão com as versões corretas para a operação. Com o monitor preparado, vamos iniciar o processo de habilitação dos softwares já instalados. Vamos entrar em ferramentas e habilitar o terminal virtual, aba VT. Vamos habilitar agora o receptor 372. Para isso, vamos entrar em ferramentas. Procuramos a aba GPS. Em localização GPS, selecionamos o modelo do veículo em que o receptor está instalado. Então, atenção às medidas, se estão corretas. Escolhemos o modelo do receptor 372 e logo abaixo podemos configurar o tipo de conexão, que em tratores é a CAN-A. O sinal de correção pode ser configurado agora ou posteriormente. Habilite o sistema de orientação do veículo. Vamos em ferramentas, aba PF. Vamos usar a opção piloto automático, porque estamos usando um piloto hidráulico com nave controller. Lembrando que, caso você não esteja com o sistema de orientação habilitado, a aba nave que aparece em ferramentas, ela não ficará disponível. Então este é um ponto de atenção quando você não estiver vendo a aba nave disponível. O monitor irá reiniciar. Após o reinício do monitor, já temos a aba nave disponível em ferramentas. Então vamos habilitar o sistema de piloto automático. Com todos os sistemas habilitados, agora podemos checar em diagnóstico o status dos controladores. Então vamos entrar em diagnóstico, aba CAN. Então verifique se a versão de firmware do GPS ela está compatível com a versão do monitor e verifique também a versão do Nave Controller. Só prossiga com as configurações depois que o equipamento estiver totalmente atualizado e compatível.
Com tudo preparado, agora é um bom momento para fazer a configuração e calibração do piloto automático, mas este passo ele não é mandatório, é apenas uma recomendação. E isso pode ser feito posteriormente. E lembrando também que o sistema Isobus ele é independente do piloto automático, então eu não preciso ter o piloto automático configurado para utilizar o sistema Isobus. Mas quando eu tenho os dois sistemas presentes, eles têm uma interação. Insira o pendrive no monitor, ele é obrigatório para esse tipo de operação. Use sempre o pendrive original, de tamanho de 4 GB. E ele deve estar formatado em FAT32. Siga essas recomendações para evitar problemas de travamento no monitor. É importante lembrar que sempre que você for colocar ou tirar o pendrive, sempre com o monitor desligado para evitar problemas aí de perda ou corrupção de dados. Vamos iniciar a etapa de configuração. Primeiro entra em ferramentas e vamos colocar o nível de interface do monitor como avançado. Isso irá habilitar a funcionalidade de gravação de dados. No próximo passo, vamos criar um operador. Para que a gente consiga personalizar as opções. Configure o sistema de unidade paramétrico. Vamos criar um novo esquema para personalizar as opções que ficarão disponíveis para o operador. Então nós precisamos garantir que ele tenha tudo o que ele precisa disponível nos executáveis. O executar 1 ele vai ser reservado para as funções do veículo, então vamos para o executar 2. No executar 2 nós temos os dados base do monitor, que é o cadastro de produtor, fazenda, campo, e também outras funções que serão necessárias para a operação. O executar 3 vamos deixar reservado para as funções do piloto automático. O executar 4 vamos utilizar para uso do terminal virtual. No executar 5, vamos colocar um mapa e algumas ferramentas para o controle de sobreposição, como o modo cabeceira. No executar 6 vamos colocar algumas ferramentas de mapeamento, como a ferramenta de gravação de limite e também o controle de área trabalhada. Terminamos a configuração do esquema. Esta personalização pode ser feita de formas diferentes. Esta foi apenas uma sugestão para que vocês conheçam melhor as funções, e isto pode ser ajustado de acordo com a necessidade e preferência do operador.
Configure o envio da velocidade ISO nas configurações do terminal virtual. Vamos deixar ele configurado como GPS e lembrem-se que o implemento só irá receber essa velocidade caso ela esteja configurada em seu controlador. Vamos para a aba Preferências e vamos definir a unidade de medida do terminal virtual para sistema métrico. E com isso terminamos a primeira etapa de configurações do monitor. Com o monitor preparado, o trator já está apto para receber o implemento ISOBUS. Conecte o implemento na tomada ISO, ligue o monitor e aguarde a sua completa inicialização. Como é a primeira vez que o implemento está sendo conectado ao veículo, o terminal virtual irá fazer o download do módulo do implemento. Você pode acompanhar o processo pela barra de carregamento do VT. Com o download concluído, já temos a interface gráfica do implemento disponível na tela. Já podemos fazer as configurações específicas do implemento e também a operação. Para alguns modelos de implemento, esta já pode ser a etapa final, né? Já podemos trabalhar, mas alguns implementos eles possuem um nível maior de funcionalidades, como por exemplo, corte de seção, uso de mapa de taxa variável, ou até mesmo a gravação de mapas de trabalho. Então, para esses casos, ainda é necessário nós configurarmos o controlador de tarefas para termos estas funções também disponíveis. O software controlador de tarefas ele precisa estar instalado no monitor. E lembre-se que também ele é um software que exige ativação. Para verificar se o software controlador de tarefas está ativado no monitor ou para ativar, você pode entrar no menu Ferramentas, aba Ativar. Habilite o controlador de tarefas. Após o reinício do monitor, um ícone irá aparecer no canto superior esquerdo. Esse ícone ele é do controlador de tarefas. É uma advertência avisando que não há nenhuma tarefa do TC sendo executada. Em Ferramentas, aba TC, configurem as opções do controlador de tarefas e não esqueçam do deslocamento de engate traseiro. Esta configuração tem que estar correta porque ela influencia diretamente no desempenho do controle de sobreposição.
Quando o implemento está conectado, temos disponível no menu do controlador de tarefas a aba PFTC. Aqui do lado esquerdo nós temos as informações de medida que são provenientes do controlador do implemento que está sendo lido pelo monitor. E do lado direito nós temos as medidas que estão sendo utilizadas pelo software do monitor. Então, caso necessário, você pode fazer alterações do lado direito, por exemplo, o ajuste de dimensões que serão usadas pelo piloto automático. Logo abaixo nós temos as camadas de mapa, onde vão ser lidos os canais de controle, que provenientes também do controlador do implemento. E aqui uma configuração importante que não podemos esquecer é a de atraso de produto, que também é necessária para o ajuste do controle de sobreposição. Então vamos iniciar a parte de operação. E para operar é mandatório que nós tenhamos duas coisas. Um produto criado, um ou mais produtos, dependendo da situação, e a condição de trabalho. Então primeiro nós vamos criar o produto. Então vamos entrar em ferramentas, encontrar a aba produto, e aqui nós temos a tela de cadastro do produto. Então este menu é para cadastrar produtos. Então, esse exemplo, vamos trabalhar ele de forma genérica. Vamos criar um produto novo. E aqui você vai colocar o nome do teu produto, né? O nome do seu fertilizante, o nome da sua semente. Então, eu vou colocar nome da semente. Então, pode ser a variedade da soja, um híbrido de milho. Então, após dar o nome, as configurações abrem. E aqui é muito importante nós definirmos corretamente a forma. A forma vai definir qual a unidade de aplicação do produto. E essa unidade ela tem que corresponder com a unidade de controle do módulo do implemento. Como estamos trabalhando com semente, vamos escolher a opção semente. E aqui temos que ter o cuidado que temos dois tipos, semente ou semente a granel. Semente é para unidade em população, quilos sementes por hectare, ou seja, 1000 sementes por hectare. Ou semente a granel, você vai trabalhar com quilogramas por hectare, ok? Próximo passo é definir a cultura. Como vamos trabalhar com exemplo genérico, tá? Eu vou colocar aqui outros. Vamos definir uma taxa de aplicação padrão. No exemplo, eu vou colocar 30.000 sementes por hectare. Aqui nós temos a taxa delta, que é a taxa de incremento. Estamos com 1000 sementes por hectare. E temos a taxa mínima e a taxa máxima. Agora, com o produto criado, já podemos criar uma condição de trabalho. Então, vamos voltar e vamos no menu Condição de Trabalho. Em Condição de Trabalho, clique em Novo. Vamos dar um nome, vamos chamar de plantio. E vamos fazer a vinculação das camadas de controle, que são provenientes do implemento, com o produto. Então, a minha camada 1 é a minha camada de controle de semente. Eu vou atribuir o produto semente que nós criamos aí na etapa anterior. O nome da semente, né? Já está aí disponível. Lembrando que ele vai ler no canal de controle somente o produto que tem a unidade correspondente ao canal. Terminamos de vincular o produto à camada de semente. E a condição de trabalho ela também vai ficar vinculada a outra configuração.
Então agora vamos fazer a ativação dos controles de sobreposição. Para isso vamos em ferramentas, aba sobreposição. Vamos ligar o controle de sobreposição e vamos ligar o controle de limite. Então reparem que há a opção de seleção da camada de controle e essa camada é onde o controle de seção irá atuar. Então vamos escolher a camada de configuração para o controle da semente. Então quando eu faço essa seleção, eu estou vinculando essa configuração também à condição de trabalho. Então, caso futuramente sejam criadas outras condições de trabalho, essa configuração tem que ser refeita. Então, ela está vinculada à condição plantio. Cuidado ao criar novas condições para não esquecer de fazer a configuração da camada de controle. Para iniciar a operação, crie um produtor fazenda e campo. Esse campo deve ser o campo de localização em que o implemento irá trabalhar. Então vamos criar um novo. Vamos criar uma fazenda e vamos criar um campo. Uma tarefa ela já foi criada automaticamente. Selecione o tipo de cultura. Caso tenha interesse, você pode preencher a etiqueta. Seria uma informação, por exemplo, da variedade ou híbrido da semente ou alguma informação. Selecione o operador, que nós já criamos na etapa anterior. O implemento também já temos ele carregado, nosso implemento Isobus. A condição de trabalho que criamos também já está aqui disponível, a condição plantio. Controle de trabalho, vejam que ele está congelado porque ele vai funcionar de maneira automática, de acordo com o funcionamento do controlador de tarefas. E aqui podemos selecionar o tipo da operação, por exemplo, plantio, planta, E aqui temos a instância de operação. Verifique o controlador do implemento, se ele está com todas as configurações realizadas, com as suas calibrações necessárias. Então aqui a gente já está considerando um implemento em condição operacional. Ligue o sistema de controle do implemento. No caso, esse implemento nós ligamos através desse botão. E o sistema ele já está ligado. A tarefa ela será iniciada automaticamente, a partir do momento que o veículo atinge uma velocidade maior do que 0,5 km por hora. Então vamos movimentar o implemento. Então reparem que ao termos velocidade, os controles são acionados. E no canto superior esquerdo também apresenta os ícones de gravação de dados no pendrive em andamento e o registro de dados as applied. E uma seta também indicando que o implemento está baixado em trabalho. E da mesma forma, quando reduzimos a velocidade e paramos o implemento, a tarefa também será pausada. Veja que não temos mais os ícones de gravação no canto esquerdo da tela. No executar 5, onde colocamos o mapa, podemos acompanhar o mapa de aplicação sendo gravado. Outras camadas de mapa também podem ser visualizadas, como o mapa de cobertura. E vejam aqui que o nosso controle de trabalho agora ele está em modo ligado. Parando o implemento,
ele volta para o status desligado. Então ele vai funcionar automaticamente. Vamos ver aqui também um exemplo do corte de seção. Lembrando que aqui é um simulador, né? Então fazemos uma volta aqui para fazermos uma passada de sobreposição, enxergarmos como vai ser feito esse desligamento. Veja que o ícone de sobreposição já apareceu no canto esquerdo. Aqui nós temos as seções trabalhando, já ligadas novamente. Agora vamos ver alguns recursos que podem ser utilizados na operação. Então, um deles é o recurso de gravação de limite, para gravar o limite do campo. Você pode dar o nome do limite, escolher qual será a borda de gravação, se ela será central, da esquerda ou da direita. Então, se você estiver operando com implemento, isso depende do sentido que você vai trabalhar. Selecionando a opção direita, a gravação será feita pela borda da extremidade direita do implemento. E o tipo de limite vamos deixar definido como externo. Isso significa que tudo externo ao limite não é uma área cultivável. Clique em iniciar e a gravação já está ativa. Então vamos movimentar o veículo para começar a gravação. Quando você terminar a gravação, basta clicar em parar e o seu limite será salvo, e já temos aqui a área contabilizada de 47 hectares. Outro recurso que nós temos é a função cabeceira, que você pode criar uma área de cabeceira também para funcionamento do controle de sobreposição. Então, para usar a ferramenta cabeceira é necessário que se tenha um limite criado. Vamos usar esse que nós criamos agora para o exemplo. Então vamos em gerenciar cabeceira, clicamos em novo, selecionamos o limite da área que gostaríamos de criar a cabeceira, já está selecionado. A primeira opção que temos para personalizar a cabeceira é a opção de largura, onde podemos definir o tamanho da largura da cabeceira. Você pode personalizar ou usar o padrão da dimensão do implemento, que aqui ele é multiplicado em até 3 vezes. E sobre os lados, você pode escolher em que lado você quer a cabeceira, mas no exemplo nós vamos usar todos. Então veja que eu tenho uma linha de cabeceira em todo o campo e ela será utilizada para o desligamento de seção. Aceitamos e a cabeceira está criada. Repare que ela ainda não aparece no mapa, porque ela está desligada. Então ela pode ser ligada ou desligada no momento que for necessário. Ao clicar em desligada, podemos mudar o status para ligado. E agora sim a nossa linha de cabeceira está presente, né, e funcionará para o corte de seção. A outra opção que nós temos é sobre o funcionamento. Então temos a opção interna ou externa. Vamos ver um exemplo deste funcionamento. O implemento está alcançando a área interna da cabeceira e irá iniciar a aplicação somente dentro da área. Então esse modo de funcionamento é quando a cabeceira está como interna. Se mudarmos para externa, o implemento ele interrompe a aplicação. E aqui já com o trabalho executado, vemos que ele aplicou somente na área de cabeceira. Chegamos ao final do tutorial e reforçando que o que trabalhamos aqui foram exemplos para que ajude você na familiarização com o monitor, e detalhes mais específicos sobre as configurações e ajustes de campo foram discutidos em aula,
E também não esqueçam sempre de utilizar os guias de operação de software, que é nossa fonte de informações técnicas para o monitor Pro 700.